Olá a todos, eu me chamo Francisca Marina Pérez Moreira. Eu fiz esse trabalho com a Ana Carolina de Alcântara. Nós duas somos da Universidade Federal do Ceará e nosso trabalho é intitulado Potencial Aversivo da Extinção Operante no Comportamento Infantil, uma crítica ao reality show Super Nanny. Bom, a extinção operante, ela é um conceito da análise do comportamento, assim como outros conceitos como reforço, punição, reforço intermitente. Mas a extinção operante, ela ocorre quando há suspensão da liberação de reforço e, como resultado, o responder é enfraquecido. Mas também, né, há as respostas emocionais, é como se fosse um efeito colateral, digamos assim. Bom, a gente sabe que esses conceitos, né, de reforço, punição, eles são muito bem descritos e muito bem estudados pela análise do comportamento na parte teórica, digamos assim. Mas, como eles se referem a comportamento e todos os humanos se comportam, na verdade, todos os organismos, né, se comportam, eles acabam sendo conceitos utilizados por outros profissionais que não são psicólogos, né? Que muitas vezes fazem uso, mesmo sem conhecer a definição, ou saber do que se trata, ou conhecer seus potenciais efeitos aversivos, né? Então, essa é a principal proposta do nosso trabalho, né? Que a gente vem é, trazer uma crítica justamente a isso, ao uso desses conceitos por outros profissionais, no caso desse reality show, Super Nanny, de uma forma meio que indiscriminada. Então, nosso objetivo é analisar o uso de extinção operante no reality show Super Nanny. Voltando aqui, só para esclarecer, a gente fez a escolha pelo reality show britânico, né, que é o original, mas existe uma versão brasileira muito famosa, mas de qualquer forma, o objetivo de ambos os reality shows é o mesmo, que é fazer uma intervenção em uma família que traga demandas relacionadas ao comportamento dos filhos, né? Então, a metodologia para esse trabalho é a partir do referencial teórico, analítico comportamental de extinção operante, foi realizada uma análise crítica do episódio da família Frederic do reality show Super Nanny, né? Então, nós buscamos analisar nesse trabalho como que está sendo usado, como é que é, na verdade, praticada a extinção operante nesse episódio em particular, que é da família Frederic, no reality show Super Nanny, britânico, né, como eu já falei. Bom, o episódio em questão que a gente escolheu, como eu já disse, foi da família Frederic, que é uma família britânica de classe média, né? Na verdade, a gente pode dizer até que é de classe alta, composta por um pai, uma mãe e três filhos, com idade de 5, 3 e 2 anos. As três crianças são três meninos, né? De sexo masculino. E aí a dinâmica familiar deles é caracterizada pelo reforçamento da birra dos filhos. Vale destacar aqui que a gente está chamando de birra, denominando de birra, o comportamento da criança gritar, chorar, espernear, bater, chutar, toda vez que quer algo, né, para alcançar algo. E aí a principal demanda, né, dessa família que esse episódio apresenta é justamente relacionada a birras, que são em excesso e que os pais sempre reforçam. Ao longo do episódio, sempre que as crianças fazem birras, os pais atendem dando doce ou fazendo o que eles querem. Essa questão de dar doces para eles é algo que é muito característico, né? Pelo menos dessa família nesse episódio, porque em alguns momentos a mãe até fala, né, que dá doce para a criança se acalmar. A gente vê mesmo que tem uma forma de alívio da mãe que não sabe reagir com as birras dos filhos. E a birra ela é muito mais intensa no menino de 5 anos, né? Todos os três fazem birra e todos os três são reforçados com doce, mas é mais intensa no de 5 anos. Mas além, né, da questão deles reforçarem com doces, eles também fazem o que as crianças querem, né? Como esse exemplo, o primeiro exemplo que está na minha esquerda, né? Mas foi quando a família foi passear ao ar livre
E a Jo Frost, que é a apresentadora e que quem faz a intervenção, né, no reality show, ela acompanha eles e aí a família está passeando ao ar livre. E a gente pode ver que tem um carrinho de bebê com um menino mais novo, que é o de 2 anos, está no carrinho de bebê. Mas o de 5 anos, que é o mais velho, ele começa a dizer que tá doendo o joelho. A gente percebe, evidentemente, que é uma mentira, mas ele diz que tá doendo o joelho, que não consegue andar e faz toda uma birra para ser levado num carrinho de bebê. E aí eles levam o menino no carrinho de bebê, né? E na direita, que é a minha direita, né? Eu coloquei uma imagem da mãe reforçando a birra do menino com doce. Então, essas duas imagens são para exemplificar esses dois momentos. Bom, e como principal intervenção da Jo Frost, ela joga todos os doces da casa fora para evitar o reforçamento da birra, né? Porque, como eu falei, o principal objetivo desse reality show é fazer intervenções, mas muitas vezes não é meio que abordado os efeitos dessas intervenções. Como a principal, assim, característica dessa família do reforçamento de birra era com os doces, então ela tomou uma iniciativa, a apresentadora tomou a iniciativa de jogar todos os doces da casa fora. Ela simplesmente chegou, pegou uma sacola, como é possível ver nessa foto, né, nesse print que eu fiz, e jogou fora todos os doces. Então, quando as crianças começam a fazer birra de novo, a mãe, ela não tem como reforçar a birra. Então, essa foi a principal intervenção dela, né? No entanto, vale ressaltar que não foi estabelecida nenhuma contingência de reforçamento diferencial nas crianças, né? Já que não houve um processo de modelagem de respostas próximas a pedir algo educadamente, pedir algo educadamente ou comportamentos que sejam o oposto da birra. E aí, na questão de birras sem ser, né, a questão dos doces, ela também deu a ideia, né, a intervenção de que a mãe fornecesse regras para a criança, que fornecessem comandos, que mandassem ela fazer algo, como por exemplo, a criança começa a fazer birra querendo assistir televisão. Então ela falasse para eles que ele não vai assistir televisão agora, só vai depois de um momento, mas só que isso acaba não dando certo também, porque nesse caso a mãe ela acaba atuando nos antecedentes só fornecendo regras, né? E a gente sabe que esse comportamento de seguir regras ele depende de uma história de reforçamento também, que no caso dessa família não teve nenhum, né? Então, a gente sabe que o antecedente ele é muito importante para ocasionar um comportamento, mas nesse caso não produziu efeito nenhum, porque ela não atuou na consequência da birra diretamente. Então, em ambos os casos, né, em ambas as intervenções, a apresentadora ela não informou os pais sobre como que funciona esse procedimento de extinção operante, mesmo ela trabalhando com ele, né? Então, por fim, pode-se concluir que não é recomendado que os pais simplesmente parem de reforçar os comportamentos dos filhos, por ser um processo aversivo que produz alta frequência de respostas emocionais e agressivas, sendo aversivo tanto para os pais quanto para as crianças. Então, reforçamento diferencial é necessário, né? Porque é até algo que a gente vê muito no episódio. A mãe ficando muito mal por não saber como reagir às birras do filho quando elas aumentam, quando ela para de dar doce ou para de reforçar. Então, essas foram as nossas referências. O episódio em questão ele está disponível no YouTube. Você pode ver, né, que é esse episódio que está na referência de Ricardo Matsumoto. E então, esse foi nosso trabalho. Eu agradeço muito por terem assistido, né? E muito obrigado pela sua atenção.